Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, o Kakashi mais forte. Capítulo 171. Vendo a ligeira mudança nas expressões de Miku e Ishiro, Kakashi sabia que os dois deveriam ter algum entendimento sobre os Ushogakure. Silver, por que você está procurando por os Ushogakure? Não é um bom lugar. Ishiro disse com uma expressão de pânico. Ah, não é nada, só estou curioso. Afinal, dizem que as pessoas de lá têm vida muito longa. Talvez haja um segredo para a longevidade naquele lugar. Que segredo? Agora que os Ushogakure foi destruído, não sobrou nada naquele lugar. Silver, eu aconselho você a não ir lá. Ishiro gentilmente diz a Kakashi para não ir para lá, mas o propósito de Kakashi desta vez é ir para os Ushogakure, então ele naturalmente não desistirá assim. Não sou uma pessoa que desiste facilmente. Kakashi disse com um sorriso. Ishiro suspirou desamparado e disse, Silver, você salvou Jiro. Então está tudo bem em te dizer isso, mas aquele lugar não é um lugar simples. Eu também não sou uma pessoa simples. Kakashi disse, mostrando um leve sorriso. Jiro também respondeu neste momento. Sim, Silver Nissan é incrível. Ele pode andar sobre a água. Andar sobre a água? Ishiro ficou surpreso e perguntou, Silver, você é um shinobi? Estou apenas aprendendo como manter meu corpo em forma, então não sou tão bom quanto um shinobi. Kakashi não afirmou diretamente que era um shinobi, porque descobriu que, na verdade, os civis têm medo de shinobi. Ishiro e Miku se entreolharam e puderam ver o medo nos olhos um do outro. Shinobi. Esta palavra é muito assustadora para os civis. A sensação de que a vida e a morte não estão em suas próprias mãos é incômoda. Silver-sama, se você tiver alguma instrução, nós a seguiremos. Ishiro imediatamente mudou de tom e suas palavras estavam cheias de medo. Vendo isso, Kakashi suspirou com certeza, ainda era assim. Se eu soubesse disso, não contaria essas coisas para Jiro antes. Matsuda-san, não faça isso, não sou tão assustador. Ishiro olhou para o rosto sorridente de Kakashi e sentiu a gentileza do corpo de Kakashi, então seu coração ficou ligeiramente relaxado. Matsuda-san, você pode me dizer onde fica os Ushogakure? Kakashi perguntou. Silver-sama, a localização de Ushogakure para onde você está indo é no centro desta pequena ilha. Há um vale chamado Vale Uzumaki. Esse lugar é cercado por correntes. E redemoinhos de água aparecem de vez em quando, então é um lugar muito perigoso. Esses redemoinhos vão afundar todos os barcos que passarem por lá. A maneira como Ishiro chama Kakashi deixa Kakashi bastante indefeso, mas é difícil fazer algo a respeito. Afinal, esse subconsciente já existe na mente dos civis e não é algo que possa ser mudado facilmente. Kakashi simplesmente para de se preocupar com isso. Afinal, era apenas um relacionamento unilateral e eles não se encontrariam novamente no futuro. Obrigado Matsuda-san, então irei embora primeiro. Silver Nissan, você não vai ficar para almoçar? Vendo que Kakashi estava prestes a sair, Jiro gritou rapidamente, aparentemente querendo sinceramente que Kakashi ficasse para o almoço. Só que as expressões nervosas de Ishiro e Miku fizeram Kakashi nem querer ficar. Em tal atmosfera, não importa quão deliciosa seja a comida, será estranho. Não, Jiro, ainda tenho algo para fazer, então não vou almoçar com você. Ao ouvir isso, Jiro ficou desapontado e disse, é uma pena. A comida do Kaya-san é muito boa. E esse peixe também é pescado por você. Seria uma pena não comermos isso juntos. Kakashi apenas sorriu. Afinal, há muitas pessoas que ele conheceria durante a vida. E a família de Jiro é apenas uma das pessoas que passa na vida de Kakashi. Deixar muitos laços às vezes não é uma coisa boa. Se eu tiver chance da próxima vez, vamos comer juntos. Kakashi disse. Então ele acenou com a mão e saiu. Olhando para as costas de Kakashi, Jiro então disse para sua mãe, Kaya-san, eu admiro muito Silver Nissan. Ele pode viajar para onde quiser. Quero ser assim no futuro. Miku ficou surpresa ao ouvir as palavras de Jiro e disse rapidamente, Jiro, essa pessoa é muito perigosa e é provável que morra a qualquer momento. Você não tem medo? Jiro balançou a cabeça, mostrando uma expressão firme. Kaya-san, não quero ficar aqui a vida toda. Quero ver o mundo lá fora. Este mundo deve ser mais emocionante do que eu pensava. Ao ouvir isso, Ishiro riu muito e disse, Jiro cresceu agora e também tem aspirações. Para se tornar tão forte quanto seu pai. Só então você poderá sair. Ok. Tou-san, vou trabalhar duro. Bem, você pai e filho são muito estranhos, vocês deveriam entrar e comer. Você precisa estar com o estômago cheio para ter forças para pensar no futuro. Neste ponto, o estômago de Jiro revirou. Jiro não pôde deixar de se sentir envergonhado. Kaya-san, tem um peixe aqui. Por favor, cozinhe este aqui. Jiro disse. Ok, Kaya-san fará isso para você, seu gatinho ganancioso. Yaya. A vida desta família de 3 pessoas parecia muito calorosa. Kakashi olhou de longe, não pôde deixar de sentir um pouco de inveja. Infelizmente nesta vida, esse tipo de vida está muito longe dele. Pelo menos por enquanto. A Vila Eshi é apenas um pequeno episódio na jornada de Kakashi. Kakashi mais uma vez confirma sua direção e segue em direção ao centro do país dos Redemoinhos. A terra dos Redemoinhos não é grande e agora está dividida em pequenas aldeias semelhantes à Vila Eshi. Kakashi também conheceu muitas outras aldeias ao longo do caminho. Sem perturbá-los, Kakashi apenas passou e correu em direção ao centro. Um dia depois, Kakashi estava em um vale, olhando a paisagem à frente. É um vale enorme e há uma ruína no meio do vale. O território de Ushogakure é muito semelhante ao de Konoha e também é um círculo enorme. Acontece que a muralha de Konoha foi construída por eles próprios, e Ushogakure aproveita esse vale natural para se tornar sua muralha.
O vale é muito alto. Kakashi estimou aproximadamente que tenha pelo menos algumas centenas de metros. Este é o Uzushogakure? Kakashi sentiu uma sensação inexplicável ao olhar para os destroços de edifícios por todo lugar. Afinal, ele só viu um lugar destruído como este no Vale do Inferno antes. Depois de se preparar, Kakashi logo desceu do vale. Como ele quer investigar o Uzushogakure, ele naturalmente não irá apenas olhar para ele à distância, mas também irá para as ruínas. Descendo o vale, encontra-se um pequeno bosque com árvores exuberantes. Está muito quieto aqui. Exceto insetos, não há mais nada aqui. Parece que nem mesmo os animais selvagens estão dispostos a vir para este lugar. Caminhando pela pequena floresta, Kakashi então viu a corrente da qual Ishiro estava falando. A corrente é bastante ampla e obviamente não é realista saltar diretamente sobre ela. Acima da corrente, redemoinhos ocasionais aparecem de vez em quando, o que parece bastante assustador. Capítulo 172. Parece que esta corrente de água é o mecanismo de proteção de Uzushogakure naquela época. Eu não esperava que depois de tantos anos ela ainda tivesse tanto poder. Kakashi suspirou emocionado. De vez em quando aparecem redemoinhos nesta corrente, e se ele acabar diretamente nesta corrente, inevitavelmente será pego pelos redemoinhos. Kakashi olhou em volta e selecionou uma árvore grossa. Ele deu um passo à frente e deu um tapinha na árvore, e então mostrou um sorriso satisfeito. A espada do milênio aparece então em sua mão direita. A espada do milênio, que é extremamente afiada, é uma boa arma para derrubar árvores. Não demorou muito para ele fazer uma canoa com a árvore. Kakashi não parou por aí, mas pegou o resto da madeira e cortou para fazer uma dúzia de tábuas e depois colocou na canoa. Depois de fazer tudo isso, Kakashi empurrou lentamente a canoa para dentro da água. Chakra surge sob os pés de Kakashi e sem remar, a canoa avança. Ondulações se formam à medida que a canoa se move na corrente e a água parece calma. Mas Kakashi não demonstrou uma expressão relaxada, pois franziu ligeiramente a testa. Sob a corrente, Kakashi sente que há movimento de chakra, mais precisamente, é uma técnica. Essa é a causa do redemoinho? Assim como Kakashi murmurou isso, um enorme redemoinho se formou sob a canoa e começou a se espalhar. Sob a canoa, instantaneamente se tornou um vazio. É mal. Kakashi não esperava que esse redemoinho aparecesse diretamente sob sua canoa, e também não houve nenhum aviso. Neste momento, a ideia de contar com a canoa para escapar não é mais realista. Kakashi pegou as tábuas que havia preparado antes e sacudiu-as casualmente. Em um instante, mais de uma dúzia de tábuas voaram e se transformaram em uma escada no ar. O olhar de Kakashi condensou-se e então, sem hesitação, com a ajuda da última flutuabilidade da canoa, Kakashi saltou. E no segundo seguinte, a canoa foi engolida pelo redemoinho. As pranchas não voaram alto e logo caíram na água. Kakashi no ar não estava parado, mas pisou nas pranchas que estavam na água, uma por uma. Mas foi estranho que depois que Kakashi pousou na prancha de madeira, as ondas começaram a surgir e então um redemoinho se formou no local da prancha. Cada vez que Kakashi pisava na prancha, a prancha era instantaneamente engolida pelo redemoinho. Depois de pular mais de uma dúzia de pranchas, Kakashi ainda está a uma curta distância da costa. Outro redemoinho se formou embaixo dele. De acordo com a estimativa de Kakashi, se ele fosse engolido por este redemoinho, seria muito problemático. Afinal, ele não é o Shigaki Kizami, não é adequado para viver na água. Todas as tábuas desapareceram agora, então Kakashi não pode mais pular. Mas neste momento, Kakashi não entra em pânico e forma diretamente um selo de mão. Técnica do clone das sombras. Exatamente a mesma figura de Kakashi apareceu ao seu lado. Kakashi não foi nada educado e pisou nas costas de seu clone, e então ele pulou novamente. Depois disso, ele finalmente pousou na costa. E então aquele clone das sombras se transformou em uma nuvem de fumaça. É realmente perigoso. Não espero que mesmo depois de todo esse tempo, a defesa do clã Uzumaki ainda tenha tanto poder. Kakashi estava um pouco curioso. Ao mesmo tempo, ele também se perguntou que tipo de força seria capaz de destruir a aldeia com esse tipo de defesa. Kakashi deixa esses pensamentos de lado por enquanto, pois acha que não vale a pena pensar nisso agora. Afinal, o mais importante agora é entrar em Uzushogakure e dar uma olhada. Kakashi não prestou mais atenção na corrente da água e caminhou em direção ao Uzushogakure. Uzushogakure foi destruído há muito tempo e tudo que tivesse algum valor já foi levado embora. Aqui, além das ruínas, não há mais nada. Os escombros estão por todo o chão, e depois de 20 anos, parece realmente tranquilo. Não é grande aqui e é muito menor que Konoha, então Kakashi só precisou caminhar cerca de 1 hora para terminar de olhar ao redor. Kakashi ficou desapontado, parecia não haver nada aqui. Na verdade, Kakashi já esperava esse tipo de cenário. Afinal, já faz muito tempo que este lugar foi destruído. 20 anos foram suficientes para mudar muitas coisas. Parece que não poderei ganhar nada aqui. Após o desaparecimento do clã Uzumaki, Konoha enviou povos, e o líder na época era o pai de Kakashi, Ataki Sakumo. Ninguém sabe o que aconteceu naquele momento, mas para dar cobertura aos companheiros, Ataki Sakumo foi deixado para trás. E então, ele desapareceu por 1 ano. Os companheiros de equipe de Sakumo retornaram para Konoha com muitas máscaras estranhas do clã Uzumaki. Naquela época, Sandaime construiu um templo do clã Uzumaki para essas máscaras e as guardou dentro. E uma dessas máscaras é uma máscara que esconde os segredos do selo consumidor do demônio morto. Ninguém sabe o que Sakumo estava fazendo quando desapareceu por 1 ano. Mesmo quando mais tarde relata sobre a missão, Sakumo não mencionou nada sobre isso. No ano seguinte, Sakumo voltou com o recém-nascido Kakashi.
Essas são todas as informações que Kakashi conseguiu reunir durante sua passagem pela Anbu. Afinal, ele consegue chegar a um posto altíssimo quando trabalha na Anbu todo esse tempo. No entanto, o conteúdo específico sobre o paradeiro de Sakumo naquele momento não é descrito em detalhes. Esta também é uma das razões pelas quais Kakashi quer ir para os Ushigakure. Talvez ele conseguisse descobrir algo sobre seu nascimento e sua mãe. Mas agora parece que não há nada além de uma ruína aqui. Justamente quando Kakashi pensou que tinha vindo em vão, de repente, algo chamou a atenção de Kakashi. Um pedaço de papel. Kakashi estreitou os olhos e imediatamente apareceu ao lado do pedaço de papel e o agarrou. Este é o papel Jos usado para oferendas? O pedaço de papel na mão de Kakashi estava obviamente queimado, e o material e o tipo de papel eram usados para oferendas aos mortos. Alguém está oferecendo papel Jos aqui? É o órfão de Ushigakure? Kakashi tocou seu queixo. As marcas de queimadura neste pedaço de papel não são novas. Parece que já existe há alguns dias. Deste ponto de vista, não é fácil descobrir de onde vem esse pedaço de papel. Mas procurar algo é exatamente o ponto forte de Kakashi. Kakashi começa a formar selos de mão. Técnica de invocação. Bang. O Ninken com roupas de shinobi apareceu, e era Pakun. Oh, Kakashi, já faz muito tempo que não te vejo. Qual é o problema? Pakun, me ajude a descobrir de onde veio esse pedaço de papel. Kakashi entregou o pedaço de papel para Pakun. Depois de recebê-lo, Pakun sentiu o cheiro do papel e disse: parece que este pedaço de papel já existe há alguns dias. Faça o seu melhor. Não choveu ultimamente, então deve haver alguns vestígios. Ok, deixe-me tentar. Pakun disse, e então o chakra dentro de seu corpo se concentrou em seu nariz. Em um instante, seu olfato foi multiplicado várias vezes. Pakun estava animado porque parecia ter descoberto algo. Como é? Eu encontrei. Venha comigo. Como Pakun disse, suas 4 pernas curtas começam a se mover enquanto ele corre, deixando um rastro de poeira para trás. Kakashi ficou chocado e imediatamente seguiu Pakun. Capítulo 173. Depois de se moverem por um tempo, as ruínas ao redor deles desapareceram gradualmente, e Pakun levou Kakashi para uma encosta. Está aqui. Pakun parou e sussurrou. Kakashi também parou e olhou em volta, mas não encontrou nada de estranho. Pakun, não há nada aqui. Kakashi, olhe para a pedra. Parker disse e apontou em uma direção. Kakashi olhou na direção que Pakun apontava e viu que realmente havia uma grande pedra, e parecia muito velha com um pouco de musgo. Aquilo é. Kakashi estreitou os olhos e caminhou em direção à pedra. Eu vi uma coisa parecida com uma estela esculpida na parte inferior da pedra. Perto da pedra, as ervas daninhas estão crescidas, mas a estela parece muito limpa. Infelizmente, o texto foi desgastado depois de muito tempo e tornou-se um pouco confuso. Kakashi se agachou e viu um pequeno buraco na frente da estela com algumas cinzas restantes, que deveriam ser restos de outras partes do pedaço de papel que ele pegou antes. O pedaço de papel veio daqui, então alguém veio aqui fazer alguma oferenda. Esta estela é uma lápide? Kakashi ficou curioso e roçou levemente a estela com a mão direita. Num instante, um sentimento familiar encheu seu coração. Esta caligrafia é... A memória do Kakashi original começou a atingir seu cérebro. Kakashi deu um tapinha na cabeça e de repente se lembrou. Esta é a escrita de Tousan. Kakashi de repente ficou sóbrio, pois sabia que a caligrafia gravada nesta pedra era claramente a caligrafia de Ataque Sakumo. Tousan esculpiu isso? Com um grande choque em seu coração, o chakra começa a surgir da mão direita de Kakashi, e então ele começa a apagar a poeira da estela, e também apaga os vestígios de erosão ao longo dos anos. Neste momento, Kakashi finalmente viu as palavras vagas na estela. O túmulo da amada esposa, Ataque Ayako. Ataque? Esta poderia ser a lápide de Kaya-san? Por alguma razão, Kakashi de repente se sentiu muito desconfortável em seu coração, como se houvesse outra força o impulsionando. Isso é, o que está acontecendo? Kakashi, você está bem? Pakun viu que algo estava errado com Kakashi, então perguntou rapidamente. Não e nada. Kakashi rapidamente suprimiu o desconforto em seu coração e dissipou a tristeza inexplicável. Kakashi, o que você está fazendo aqui? Onde é isso? Vendo que Kakashi não queria dizer nada, Pakun não forçou e fez outra pergunta. Bem, este lugar é o Ushigakure. Vim aqui para investigar algumas coisas. Então é assim. Se não houver mais nada, irei embora primeiro. Ok, desculpe por incomodar você, Pakun. Com o estrondo, Pakun desapareceu novamente. Kakashi não se importou e continuou olhando para a estela. Na memória de Kakashi, Sakumo nunca lhe disse o nome de sua mãe. Mas Kakashi pode ter certeza de que no clã Ataque não há ninguém chamado Ataque Ayako. Então, quem é o Ataque Ayako que foi gravado nesta placa de pedra? Neste tipo de lugar, parece que só existe uma possibilidade. A mãe que ele nunca conheceu antes. Só, por que Kaya-san morreria em tal lugar? Naquela época, Tousan provavelmente já havia atingido o nível de força Kage. Então por que ele não voltou para a aldeia? De acordo com o relatório da missão de seu pai na época, dizia-se que ele havia encontrado um inimigo poderoso e ficou gravemente ferido. Depois que o ferimento sarou, ele pôde retornar à aldeia. Durante este período, ele conheceu uma mulher que deu à luz Kakashi. Que tipo de pessoa é capaz de ferir gravemente o famoso Caninos Brancos de Konoha? É estranho. Kakashi acariciou suavemente a lápide e sentiu que havia algum tipo de intimidade. Neste momento, Kakashi tinha um certo grau de certeza em seu coração de que esta estela poderia ser a lápide de sua mãe. A intuição dos fortes sempre foi inexplicavelmente precisa. Kakashi também desenvolveu uma intuição assustadora ao longo dos anos. Esse tipo de coisa é tão irracional, mas realmente existe. Kakashi tocou as cinzas na cova, colocou-as na ponta do nariz e cheirou-as suavemente. Claro, Kakashi não tem um olfato tão bom quanto Pakun, mas nessas cinzas, Kakashi sente um cheiro estranho. Essas cinzas deveriam ter sobrado da queima de papel Jos. É estranho que haja um leve cheiro nas cinzas.
Kakashi tirou o pedaço de papel que havia encontrado antes, colocou no nariz e cheirou. Existe um cheiro assim, mas o cheiro é muito mais fraco. As sobrancelhas de Kakashi franziram ligeiramente. Ele não sabe por quê, mas sentiu que esse cheiro era familiar. Infelizmente, ele não consegue se lembrar do que é. Tem gente queimando papéis Joss como oferenda neste local, o que significa que quem queima esse papel deve ter algum tipo de relacionamento próximo com a pessoa cujo nome está gravado na lápide. Caso contrário, não há necessidade de fazê-lo. São os parentes de Kaya-san? Esta é a única explicação que Kakashi consegue pensar. Se eles fossem apenas amigos, seria estranho que ainda queimassem algum papel depois de mais de 20 anos. Afinal, eles vivem em um mundo cruel. Além do mais, a localização é um lugar assim. O Ushogakure, mesmo que tenha se tornado uma ruína, definitivamente não é um bom lugar. Se eles puderem prestar respeito pelos mortos, não estarão muito longe daqui. Olhando para a situação da lápide, deveria haver pessoas vindo com frequência. Não é a aparência de algo que está abandonado há 20 anos. Como existem essas pessoas, Kakashi naturalmente não abrirá mão desta oportunidade. Talvez o que Kakashi quer saber só possa ser conhecido pela boca daquela pessoa. Afinal, investigar esse tipo de coisa sem nenhuma pista é extremamente difícil. Kakashi coça a cabeça e começa a pensar. Devo esperar a pessoa vir aqui? Embora o método seja um pouco estúpido, parece ser o único caminho por enquanto. Além dessas cinzas, não há mais nada aqui. E mesmo que alguém tenha vindo antes, tantos dias se passaram desde então o cheiro já desapareceu há muito tempo. Já era extremamente difícil para Paco encontrar este lugar agora. Se não fosse pelo cheiro forte do próprio papel, eles talvez não tivessem encontrado este lugar. Quanto a encontrar o cheiro de quem veio aqui há muitos dias, não é realista. Porém, se ele esperar aqui a chegada da pessoa, o tempo gasto não será curto. De modo geral, basta fazer esse tipo de coisa uma vez por ano. Então é necessário que Kakashi espere aqui um ano? O tempo é muito longo e Kakashi não pode perder tanto tempo. Droga, não há maneira melhor? Kakashi lamentou. A viagem desta vez não foi tranquila do começo ao fim. Levantando-se, Kakashi tocou o queixo, ninguém sabe o que ele estava pensando. De repente, Kakashi olhou em uma direção. Alguém está aqui? Kakashi ficou um pouco surpreso que alguém realmente veio a este lugar. Afinal, é perigoso vir aqui. Ele pode vir aqui porque é um shinobi e sua força não é fraca. Esta presença. O rosto de Kakashi mudou ligeiramente e ele sussurrou. Por que é ela? O que ela está fazendo aqui? Fora do Vale Uzumaki, uma figura estava ali. Estas são as ruínas do clã Uzumaki na lenda? Este mecanismo de defesa é interessante. Um sorriso comovente evocado no canto da boca da garota e então sua mão começa a formar selos de mão. Capítulo 174. A garota tinha longos cabelos castanho-avermelhados, e seu olho direito estava coberto pelos cabelos, e apenas o olho esquerdo estava exposto. Depois de formar alguns selos manuais, a água jorrou da corrente e formou uma ponte d'água, que foi colocada no topo da corrente d'água. A garota atravessou a água como se estivesse passeando vagarosamente em um jardim. É muito mais fácil que Kakashi. Os redemoinhos embaixo não podem fazer nada com ela. Quando a garota pousou na praia, sua expressão mudou repentinamente e ela olhou para o lado. Ela então viu uma figura vestindo vestes pretas e cabelos branco-prateados. É Kakashi. Terumi Mei, o que você está fazendo aqui? A garota é Terumi Mei de Kirigakure. A expressão solene original de Terumi Mei desapareceu instantaneamente quando ela viu Kakashi. Ataque Kakashi. Eu deveria ser quem está fazendo essa pergunta. Não estamos perto de Konoha, então por que você veio para as ruínas de Ushogakure? Ushogakure é um aliado de Konoha. Não é estranho para mim vir para este lugar. Em vez disso, Kirigakure não tinha nenhum relacionamento com os Ushogakure. Então, o que você está fazendo aqui? O canto da boca de Mei forma um pequeno arco e então ela diz, adivinhe. Kakashi ficou um pouco desamparado quando ouviu as palavras dela. A maneira de pensar de Mei era realmente estranha, e Kakashi não conseguia adivinhar o que ela estava pensando. Esqueça então. Arki, que homem chato. Kakashi estava com preguiça de prestar atenção, então se virou e saiu. Afinal, ele ainda tinha coisas para fazer e não teve tempo de conversar com Terumi Mei aqui. Vendo que Kakashi estava prestes a sair, Mei o seguiu apressadamente. Ei, ataque Kakashi, o que você está fazendo aqui? Adivinhar. Você é realmente mesquinho. Mei-san, os shinobi precisam guardar seu segredo. Você nem sabe disso? Kakashi disse severamente. Podemos ser considerados amigos. Você é muito cruel. Você não está vindo aqui para uma missão, certo? Mei vê as roupas casuais de Kakashi, sem a bandana de Konoha, e ele nem tem máscara. Não parece que ele estava cumprindo uma missão. Deve ser dito que Mei se tornará Godaime Mizukage no futuro. Portanto, quer seja a sua sabedoria ou a sua observação, é tudo muito bom. Sim, você está certo. Na verdade, vim aqui para um assunto particular, mas não há necessidade de lhe contar. A expressão de Mei mudou, sentindo-se um pouco injustiçada, mas ela imediatamente ajustou sua mentalidade e disse, que tal isso então? Eu lhe direi o propósito da minha visita e, em troca, você me dirá o propósito da sua visita. Kakashi parou e olhou para Mei de cima a baixo, vendo que Mei parecia um pouco estranha. Você parece estar muito interessado em meus assuntos. Ao ouvir as palavras de Kakashi, Terumi Mei de repente sentiu um pouco de calor no rosto, mas rapidamente encobriu. Ora, estou apenas curioso. Kakashi apenas encolheu os ombros e disse, a curiosidade matou o gato. Não tenho interesse nos seus assuntos, e você aparecer aqui é porque tem alguns negócios no antigo Ushogakure. Então seu objetivo deve ser o Fuinjutsu de Uzumaki. Mei ficou chocada quando ouviu isso. Ela não esperava que Kakashi fizesse uma dedução em tão pouco tempo. E é tão preciso. A razão pela qual Mei veio para os Ushogakure desta vez é porque ela tenta tentar a sorte. Fuinjutsu sempre foi uma coisa misteriosa neste mundo. O estilo de selamento dos 8 trigramas de propriedade de Konoha é o Fuinjutsu mais adequado para selar um biju, mas outras aldeias não possuem um Fuinjutsu tão bom.
Por exemplo, em Tsunagakuri, seus Fuinjutsu são muito violentos, e por causa disso, Ishibi assumirá o controle se o Jinchiki adormecer. Embora Kirigakuri não seja tão ruim quanto Tsunagakuri, seu Fuinjutsu ainda não é bom o suficiente. Além disso, esse tipo de Fuinjutsu que é suficiente para selar o Biju está nas mãos dos Kaji de uma aldeia. Então Mei não o tem em mãos. Em sua conversa com Kakashi há pouco tempo, Mei entendeu que para se livrar da tirania de Yondaime Mizukage e de quem o controla nos bastidores, Yagura deve ser derrotado. E para derrotar Yagura, há um elemento que deve ser considerado, que é Sanbi que está dentro do corpo de Yagura. Yagura pode morrer, mas Sanbi é um recurso importante para Kirigakuri. Assim que eles perderem Sanbi, a força de Kirigakuri cairá em outra alavanca. Portanto, é muito importante selar novamente o Sanbi. Mas não há nenhum Fuinjutsu adequado nas mãos de Mei agora. A força por trás de Mei já está tentando encontrar uma maneira de resolver isso, mas os ovos não podem ser colocados na mesma cesta, então Mei também está tentando descobrir uma maneira. Depois de pensar muito, Mei decidiu dar uma olhada em Uzushogakuri, que já foi famoso por seu Fuinjutsu. Então ela pensou que talvez houvesse ganhos inesperados. Inesperadamente houve um ganho inesperado quando ela chegou aqui. Só não é Fuinjutsu, mas Kakashi. Vendo a expressão de Mei, Kakashi sabia que tinha acertado. Parece que você já está planejando acabar com Yondaime Mizukage, então quer encontrar um Fuinjutsu adequado para selar Sanbi, certo? Mei riu e disse, ataque Kakashi, tenho que admitir que você é realmente assustador. Obrigado pelo seu elogio. Neste mundo, não é ruim ser assustador. Pelo menos muitas pessoas mas não se atreverão a fazer nada com ele. Você não vai me ajudar? Kakashi olhou para Mei de forma estranha e disse, nosso relacionamento não é bom o suficiente para eu ajudá-la. Em teoria, se Kirigakuri perder Sanbi, será uma coisa boa para Konoha. Você é tão rude. Terumi Mei olhou para Kakashi com seus grandes olhos. A expressão de Kakashi não mudou e então ele disse, Mei-san, não acho que você seja o tipo de mulher fraca que precisa de ajuda. Ah? Não acredito que você realmente me elogia. Bem, eu meio que admiro sua força. Talvez quando nos encontrarmos novamente em alguns anos, eu precise ligar para você Mizukage-sama. Oh, acho que preciso ligar para você de Okage-sama quando isso acontecer. Okage? Kakashi pensou sobre isso, então balançou a cabeça e disse, no momento não tenho interesse nessa posição. Ao ouvir as palavras de Kakashi, Mei ficou um pouco surpresa e disse, não posso acreditar que o famoso ataque Kakashi não esteja interessado em ser um Okage. Não há nada de estranho nisso. A responsabilidade do Okage é muito pesada, então no momento não estou pronto para essa posição. Então é assim, mas não acho que você possa escapar dessa responsabilidade. Afinal, Sandaime Okage está velho e estima-se que ele só conseguirá ocupar esse cargo por mais alguns anos. Será o único que terá a capacidade e o prestígio para herdar essa posição. Kakashi apenas ficou em silêncio. Afinal, se a trama não mudar, Tsunade voltará para herdar o cargo e se tornar o Godame Okage. Mas ainda é cedo, então ele não vai considerar essas coisas por enquanto. Afinal, na visão de Kakashi, a posição de Okage não é tão atrativa assim. Especialmente depois de saber que 10 anos depois, haverá uma guerra sem precedentes no mundo Shinobi. Neste momento, aumentar sua força é mais importante do que qualquer outra coisa. Vendo que Kakashi não falava, Mei pensou que Kakashi não queria tocar nesse assunto, então ela não falou muito. Então uma cena estranha se formou. Kakashi caminha na frente e Mei segue atrás. Se pessoas que não sabiam de nada vissem esse tipo de cena, pensariam que Kakashi e Mei estavam namorando. É que o homem é um pouco cruel. Ei, Terumi Mei, por que você está me seguindo? Se quiser encontrar um Fuinjutsu, você mesmo pode encontrá-lo. É estranho ser seguido por alguém assim. Eu não estou seguindo você. Estou apenas andando por aí. E este lugar não é seu, então por que você se importa se eu andar aqui? Vendo a aparência irracional de Terumi Mei, Kakashi se sentiu impotente. Kakashi não consegue deixar de lembrar de uma frase de sua vida anterior. As meninas são criaturas irracionais. Neste momento, parece ser uma descrição muito precisa. Em desespero, Kakashi não se preocupou em fazer nada com Mei e caminhou sozinho por Uzushogakuri. Não é que Kakashi não estivesse fazendo nada, mas depois de descobrir a lápide, Kakashi quis encontrar mais pistas aqui. Se alguém quiser vir aqui e chegar até a lápide, deve passar pela corrente e pelos redemoinhos. E para alguém vir aqui, deve deixar rastros. Kakashi olhou em volta como se procurasse algo, Mei ficou muito curiosa quando viu. Kakashi, o que diabos você está procurando? Quer procurar juntos? Talvez eu possa ajudá-lo. Vestígio? Vestígio? Mei não conseguia descobrir que diabos era o traço de que Kakashi estava falando. O que nenhum deles sabia era que em um lugar escuro abaixo de Uzushogakuri, um par de olhos enormes brilhava como uma lanterna vermelha. Os humanos vieram aqui? E parece que a força deles não é fraca. No espaço escuro, uma enorme criatura levantou-se lentamente. Há uma enorme gaiola na frente da criatura. Esse maldito selo já faz 20 anos, então já está enfraquecido. Em mais um ano devo poder sair. Sob a luz fraca, era vagamente visível que seu corpo era enorme. Há também um par de chifres na cabeça. Se alguém visse essa criatura neste momento, com certeza seria capaz de reconhecer que esse monstro tem a aparência de um boi, mas é muito maior que um boi. Mas agora que há 2 shinobi vindo para cá, talvez eu possa usar a força deles para sair daqui. Pensando nisso, o boi gigante não pode deixar de se sentir um pouco emocionado. Ninguém não quer ser livre. Ninguém quer ficar selado em um lugar escuro. Por que Biju é tão hostil para com os humanos? Além dos seres humanos cobiçarem seu poder, a razão mais importante é que os shinobi restringem sua liberdade. Eles são selvagens e não querem ser mantidos como animais de estimação. Além disso, quais animais de estimação são mantidos em gaiolas o tempo todo? Pensando assim, o chakra do boi gigante começou a vazar lentamente ao longo da abertura do selo. E se Kakashi visse o selo, ficaria surpreso. Porque esse selo é o selo dos 4 símbolos. Vamos, humano, use seu poder para me libertar novamente. A voz baixa do boi gigante ressoou por todo o espaço escuro. Ei! Ataque Kakashi, o que diabos você está procurando? Terumi Mei perguntou desanimado. Desde que começaram a procurar, Kakashi andou sem parar, parando apenas para pensar em algo de vez em quando. Mas Mei, que seguia atrás dele, não conseguia entender nada. Isso deixa Terumi Ming muito angustiado. Eu disse não me siga.
Kakashi não parece se importar com ela e ainda age por conta própria. Mei bufou quando a insatisfação em seu coração atingiu o auge. Que homem indiferente. Mei disse, e então ela foi para o outro lado. Parece que ela pretende começar a fazer suas próprias coisas. Kakashi olhou para ela e não disse nada. Não importa o quanto Kakashi gostou de Mei em sua vida anterior, não é adequado para ele se aproximar de Mei agora. Os dois têm posições diferentes e é difícil se aproximarem. Pelo menos será difícil até o fim da guerra. Mei se tornará o Godame Mizukage no futuro. Kakashi pode se tornar Godame ou Rokudame Okage. Nessa altura, a possibilidade de ficarem juntos será ainda menor. Pessoas de diferentes aldeias podem casar-se entre si, mas ninguém ouviu falar do casamento entre os líderes das diferentes aldeias. A menos que um deles desista do status de líder. Há muitas coisas envolvidas nisso. Com base nisso, Kakashi não considerará isso por enquanto. Na verdade, Kakashi tem uma boa impressão em Mei, mas ainda não atingiu o nível de carinho. E uma coisa que Kakashi tem que admitir é que depois de tantos anos vivendo no mundo de Naruto, seu coração está um pouco frio. Isso não significa que ele perdeu a emoção. Em vez disso, ele estava um pouco frio em relação à situação do mundo, principalmente depois do incidente com Danzo. Portanto, Kakashi ainda é um tanto resistente a coisas como sentimentos. Kakashi agora entende um pouco porque Jiraiya escolheu viajar ao redor do mundo. Talvez ele já tenha visto o suficiente dessas coisas, então optou por se banir. Infelizmente, Jiraiya amava tanto Konoha e no final, finalmente deu sua vida a Konoha. Kakashi suspirou levemente e ignorou as ações de Mei. Ele continuou procurando pistas por conta própria. Terumi Mei se afastou, cruzou as mãos sobre o peito e murmurou. Esse ataque Kakashi é realmente denso. De repente, Mei sente algo. O que é isso? Um estranho chakra emergiu do chão na frente de Mei. Mei sente que isso é suspeito. Então ela se move na direção do chakra. Uma voz apareceu silenciosamente na mente de Mei. Vem aqui, tem tudo que você quer aqui. Em transe, parecia haver um mapa na mente de Mei, e ela começou a andar e se aproximou de uma pedra. Destrua esta pedra. O que você quer está atrás desta pedra. Mei ficou intrigada, mas não hesitou, pois se sentia confiante em sua própria força. Liberação da terra. Lanças do fluxo da terra. Uma lança terrestre subiu de repente do chão, quebrando diretamente a pedra em pedaços. A pedra quebrou e um buraco escuro apareceu na frente de Mei. Isso é. Mei ficou um pouco surpresa. Do buraco escuro, o estranho chakra tornou-se muito mais denso. Entre, humano. A voz tentadora reapareceu e a mente de Terumi Mei entrou em transe. Ela não hesitou mais e pulou sozinha no buraco escuro. Capítulo 175. O som estridente da pedra destruída alarmou Kakashi, que está ao longe. O que aconteceu? Kakashi sussurrou e descobriu que Mei já havia desaparecido. Há algum problema? Kakashi se sente um pouco desconfortável e então caminha na direção do som. Mei apenas sente que está pulando em um poço profundo e não consegue ver nada nesta escuridão sem fim. Apenas um momento se passou, mas parecia que vários anos se passaram. Mei começou a se arrepender um pouco, pois ela parecia um pouco impulsiva agora. Não, para ser mais preciso, ela parecia estar hipnotizada por alguma coisa. Pensando nisso, Mei não pôde deixar de ficar horrorizada. Ela não sabe o que diabo seria capaz de enganá-la quando ela não estivesse prestando atenção daquele jeito. Justamente quando Mei estava pensando assim, de repente as cenas à sua frente se iluminaram, e a escuridão desapareceu em um instante, como se nunca tivesse aparecido antes. Aqui era uma caverna escura. Mei olhou para cima, mas não consegue ver a entrada da caverna de onde veio. Parece que só posso seguir em frente. Existem paredes em 3 lados, e só há um caminho a percorrer que é na frente dela. Mei também sabe que aquilo que a engana deve estar dentro da caverna escura. Se ela quer sair ou descobrir o que está acontecendo, só há uma opção agora. Isso é seguir em frente. Mei não ficou muito tempo e começou a seguir em frente. Depois de caminhar um pouco, Mei viu uma enorme gaiola de ferro com dezenas de metros de altura. Atrás da gaiola de ferro, um par de olhos em forma de lanterna olhando diretamente para Mei. Humano, você está aqui. Mei ficou surpresa ao ver um monstro à sua frente. Parece um boi, mas seu tamanho é muito grande. Quando Mei era criança, ela já tinha visto o corpo real de Sambi antes, e o monstro na frente dela agora era quase do mesmo tamanho de Sambi. Quem é você? Mei olhou com cautela para o boi gigante dentro da jaula de ferro. Eu sou apenas uma fera invocada. Besta invocada? Por que você está aqui e não em sua Terra Santa? Terra Santa? A terra sagrada de nossa raça de bois gigantes foi destruída há muito tempo. O boi gigante disse, parecendo bastante emocionado. A Terra Santa é frequentemente referida como lugar onde vive a besta invocada. É equivalente a outro pequeno espaço. É como as 3 grandes terras santas e o Vale do Inferno. É apenas diferente de Hell Valley. A entrada espacial do Vale do Inferno já foi destruída, então aquele lugar está conectado com o mundo Shinobi, e apenas separado por uma barreira. Mei sabia que a destruição da terra sagrada da fera invocada não era incomum. De acordo com os registros, quando as 5 grandes aldeias ainda não tiverem sido estabelecidas, muitos Shinobi procurarão pela fera invocada. Porque além do Biju, o poder de combate da fera invocada também é muito impressionante. Naquela época, muitas feras convocadas foram aniquiladas por causa de sua desobediência a esses povos fortes. Para que haja cada vez menos feras convocadas que possam ser vistas nesta geração. A guerra não é prejudicial apenas aos humanos, mas também às feras convocadas. Acontece que o infortúnio deles é imposto pela humanidade. Por que você está aqui? Naturalmente fui selado. Veja ali, esse é o Fuinjutsu que me selou. Mei olhou diretamente para o meio da jaula de ferro. Ela então viu que havia um pedaço de papel com runas profundas. O coração de Mei começa a bater mais rápido e ela olha para o papel com entusiasmo. Com certeza, este lugar tem Fuinjutsu. Quando o boi gigante olhou nos olhos de Mei, ele já entendeu o que se passava na mente de Mei. É uma criatura que vive há muito tempo. Assim, ele pode entender facilmente o pensamento de Mei. Humano, você está interessado em Fuinjutsu? Não admira, esta é a cidade natal do clã Uzumaki.
As pessoas que vêm aqui estão tentando encontrar o Fuinjutsu do clã Uzumaki. O boi gigante está selado há 20 anos. Com o passar dos anos, ele sabe que muitas pessoas vêm para o Ushigakure. A maior parte do objetivo deles é encontrar algo, mas infelizmente não existe Fuinjutsu aqui. Naquela época, o selo da gaiola de ferro ainda era muito forte, então o boi gigante não conseguia tirar seu chakra de jeito nenhum, então ele não conseguia atrair as pessoas que vinham aqui antes. O enfraquecimento do selo só acontece nos últimos anos. Afinal, não importa quão forte seja o selo, ele não suportará a tribulação do tempo. Você pode me ajudar a conseguir o Fuinjutsu? Mei perguntou com interesse. Claro, estou selado aqui há tantos anos, então naturalmente conheço a situação aqui. Quando o Ushigakure foi destruído, eu já estava aqui. Mei então começa a pensar seriamente. Se for esse o caso, talvez o boi gigante possa realmente me dar um Fuinjutsu que seja suficiente para selar Biju. E sua condição é tirar você daquela jaula de ferro? Sim, já estou aqui há tempo suficiente, então quero sair. O boi gigante mostra uma expressão agitada, e percebe-se que ele obviamente está farto de morar aqui. Se eu deixar você sair, você pode me dizer onde está o Fuinjutsu? Terumi Mei perguntou meio acreditando. Claro, a expressão confiante do boi gigante fez Mei inconscientemente sentir que o que esse cara disse era verdade. Ok, posso deixar você sair, mas se você se atrever a mentir para mim, prepare-se para as consequências. Mei disse friamente já que suas palavras eram cheias de ameaças. O boi gigante ficou surpreso por um momento. Ele não esperava que esta jovem Konoichi tivesse esse tipo de aura. Os seres humanos são realmente uma espécie de criatura mística. Obviamente não têm uma vida longa, mas a taxa de crescimento de seu poder faz com que outras criaturas fiquem apavoradas. Esse tipo de pensamento passou pela mente do boi gigante, mas mesmo que ele tenha sido ameaçado, ele ainda precisa sair primeiro. Humano, não se preocupe. Embora o boi gigante estivesse com a consciência pesada, ele não demonstrou e ainda parecia confiante. O que devo fazer? Mei não sabe muito sobre Fuinjutsu, então ela não sabe o que fazer diante deste complicado selo de 4 símbolos. É muito simples. Você viu o papel no meio desta gaiola de ferro? Se você arrancá-lo, poderei sair. O boi gigante disse, seu rosto mostrava um sorriso malicioso. Liberdade, parece estar ao seu alcance no próximo segundo. Mei ficou chocada ao perceber de repente que aquele pedaço de papel era onde estava o selo. Humano, vamos, arranque-o e eu lhe darei o Fuinjutsu que você queria. Mei acenou com a cabeça e disse, tudo bem. Chakra então surge de seus pés e Mei saltou para a posição onde o papel do selo estava localizado. O chakra em seus pés a torna capaz de ficar de pé na gaiola de ferro, e Mei ficou perto do papel selado. O papel é muito grande. É 5 ou 6 vezes maior que o selo de explosão normal. Mei olha para as estranhas runas acima do papel e não entende o que isso significa. Fuinjutsu não é fácil de aprender, e Fuinjutsu de alto nível são ainda mais difíceis. Sem um certo talento e um rico acúmulo de conhecimento, é impossível aprendê-lo. Faça isso, humano. Ao ouvir isso, Mei não hesitou mais e colocou a mão direita esbelta no topo do papel e depois o rasgou. Estrondo. A gaiola está aberta. Finalmente saí. Capítulo 176. A jaula de ferro se abriu e ondas de ar aterrorizantes explodiram por toda parte. Mei foi surpreendida pelas ondas de ar e pousou a 100 metros de distância. Esta é a sensação de liberdade. 20 anos. Finalmente estou livre de novo. A expressão do boi gigante é cheia de alegria e seu olhar encantado não é apenas feio, mas também um tanto assustador. Mei franziu a testa ligeiramente, porque senti que algo está errado. Boi gigante, já retirei o selo conforme nosso acordo. Agora, você também precisa cumprir sua promessa e entregar o Fuinjutsu para mim. Nesse momento, o boi gigante, o gigante Nil, voltou a olhar para Mei. Só que neste momento sua expressão não está cheia de sinceridade como antes. Em vez disso, há um toque de ridículo em sua expressão. Humano estúpido, você realmente acha que eu vou te dar o Fuinjutsu? Na verdade, eu nem sei onde ele estava localizado. Maldita coisa que eu estava selado aqui todo esse tempo. Mei parecia zangada e rugiu. Você mentiu para mim? Mentiu para você? Vocês humanos não são os melhores em trapaça? Humano, já que você me deixou sair, vou mandá-lo para o inferno. Não precisa me agradecer, é isso que devo fazer. Depois que o boi gigante terminou de falar, ele correu em direção a Mei. Seu enorme corpo, como uma grande montanha, avança diretamente na localização de Mei. As pupilas de Mei encolheram. Se este ataque me atingir, temo que todos os ossos dentro do meu corpo sejam quebrados. Que poder de ataque aterrorizante! Atropelamento do casco de ferro. Mei recuou repetidamente e tentou sair daqui primeiro. Não há muito espaço neste lugar. Se ela lutar com este boi gigante aqui, este lugar provavelmente entrará em colapso. O tamanho do boi gigante é muito grande e sua pele é muito grossa. Então ele naturalmente não tem medo de ser enterrado neste lugar. Mas se Mei for enterrada lá dentro, ela morrerá. Portanto, sua primeira prioridade agora é encontrar um local adequado para lutar contra esse boi gigante. Humano, você não pode fugir. Ao ver Mei tentando recuar, o boi gigante corre em sua direção. Afinal, ele não planejava deixar Mei escapar. Droga! As feras convocadas geralmente não cumprem suas promessas? O que há de errado com esse boi gigante? Mei amaldiçoou enquanto corria. A razão pela qual Mei acredita no boi gigante é porque há um consenso no mundo Shinobi de que as feras convocadas estão muito comprometidas em cumprir suas promessas. No entanto, ela não esperava que este boi gigante não fosse igual às feras invocadas normais.
Colisão selvagem. O boi gigante avança novamente e colide com Mei. Mei moveu os pés e se afastou rapidamente, de modo que o boi gigante atingiu diretamente a parede rochosa. Com o estrondo, um buraco profundo formou-se diretamente na parede de pedra. O enorme movimento deixou Mei atordoada. Afinal, esse tipo de poder está acima de sua imaginação. Como ele ainda pode ter esse tipo de força depois de ficar selado por tanto tempo? Ele não é um biju. Mei murmurou, mas não pensou muito. Logo, Mei chegou ao lugar onde ela havia entrado antes. Droga! Onde fica a saída? Porque ainda é a mesma de antes. Existem 3 paredes de pedra ao redor dela e não há saída alguma. Humano, você não consegue encontrar sua saída? Então este lugar se tornará seu túmulo. O boi gigante veio de trás e não pôde deixar de zombar ao ver que Mei estava procurando uma saída. A expressão de Mei torna-se solene. Como não posso sair, parece que só posso lidar primeiro com esse boi gigante aqui. Oh, olhando para sua aparência, parece que você não tem medo de mim. Vendo a aparência calma e solene de Terumi Mei, o boi gigante ficou bastante surpreso. Mei sorriu levemente e disse, embora você seja realmente forte, você ainda não é meu oponente. Eles são arrogantes. O boi gigante ficou furioso ao ouvir isso e então parou de falar besteiras. Choque selvagem. A velocidade do boi gigante aumentou repentinamente e ele colidiu com Mei novamente. O boi gigante estava coberto por um chakra azul visível a olho nu, e toda a caverna tremia. Não é bom. Um ataque deste nível certamente derrubará a caverna. Mei estava ansiosa e rapidamente formou selos de mão. Liberação de água. Técnica da bala do dragão de água. Mei tem grande domínio em ninjutsu de liberação de água. Então, mesmo que ela esteja em um lugar onde não há água, ela ainda pode liberar um ninjutsu de liberação de água muito forte. O dragão da água rugiu e correu em direção ao boi gigante. HMPH, a habilidade tão insignificante. Com meu corpo, como esse tipo de ninjutsu fraco pode fazer alguma coisa comigo? O boi gigante usa seus 2 chifres para correr em direção ao dragão da água e destruiu-o diretamente. Que defesa aterrorizante! Parece que aquele chifre é muito difícil. Mei não teve muito tempo para expressar suas emoções, pois os chifres do boi gigante logo avançaram em sua direção. Sem hesitar, Mei recuou novamente. Estrondo. O boi gigante bate no muro de pedra. Neste momento, a caverna que tremia começou a desabar. Pedaços de pedras começam a cair de cima. É mal. Terumi Mei pensou secretamente, ao ver uma pedra enorme cair em sua direção. Neste momento, o canto alto de um pássaro soou de repente. Parece que milhares de pássaros estão cantando. Mei ficou radiante e no segundo seguinte, uma figura branco-prateada apareceu acima de Mei. Chidori. A iluminação azul se espalhou por toda parte, e a pedra em um raio de 3 metros foi diretamente esmagada e transformada em inúmeras pedras. Kakashi pegou Mei nos braços e se esquivou da outra pedra. Mulher estúpida, você com certeza se atreve a abrir o selo assim. Kakashi disse com bastante raiva. Mei não se importou nem um pouco com o tom de Kakashi e em vez disso disse brincando. O que há de errado com isso é apenas um boi gigante. Você com certeza está muito confiante. Kakashi sorriu amargamente. Se eu não tenho tanta confiança, como posso ousar dizer que quero trazer uma nova vida para Kirigakuri? Bem, isso é razoável. Vamos sair primeiro. Este lugar não vai durar muito. Kakashi não queria discutir com Mei agora. Afinal, é mais importante sair primeiro deste lugar. Mei acenou com a cabeça e disse, como você entrou? Naturalmente venho pulando diretamente. A genjutsu no buraco de entrada. O buraco não é grande, mas ainda está lá. Kakashi apontou para um pequeno buraco à distância. O buraco é grande o suficiente para uma pessoa. Então é assim. Mei de repente percebe. Então a razão pela qual não consigo encontrar é aquele buraco. Este lugar é muito escuro e também aquele buraco é muito pequeno. Mei não olhou com atenção antes. É por isso que ela não conseguiu encontrá-lo. Mas Kakashi é diferente. O genjutsu no buraco é inútil contra ele. Maldito humano. Outro veio inesperadamente. O boi gigante bufou e correu diretamente. Kakashi não falou bobagens quando viu isso. O relâmpago azul apareceu novamente em sua mão direita e ele quebrou o pequeno buraco diretamente. Estrondo. Um relâmpago brilhou e 2 figuras misturadas com cascalho emergiram do chão. Os 2 caíram não muito longe quando o chão de repente se arqueou e começou a se dividir. Vendo isso, Kakashi recuou rapidamente enquanto segurava Mei. Estrondo. O enorme corpo do boi gigante saiu diretamente do solo. Capítulo 177. Um boi gigante com a figura de uma montanha aparece em Uzushogakure. Este é o ar exterior, é tão maravilhoso. Finalmente saí. O boi gigante grita no céu e ri como um louco. Depois de ter perdido a liberdade por 20 anos e recuperá-la neste momento, a alegria em seu coração é imensurável. Kakashi olhou para o boi gigante com uma expressão ligeiramente surpresa, esse cara parecia familiar. A besta invocada por Pen? Não, parece que Pen ainda não subjugou, não há sinal de que esse cara esteja subjugado. Esse boi gigante se atreveu a me enganar, vou mandá-lo para o inferno. Mei disse cruelmente. A voz de Mei não era baixa, então o boi gigante naturalmente também a ouviu, e seu olhar voltou para Mei. Oh, você quer me mandar para o inferno? O boi gigante olhou para Mei com desdém. Vendo sua expressão, Mei fica com raiva, esse cara realmente se atreve a me desdenhar. Se não fosse pela confiança absoluta para subjugar esse boi gigante, como Mei poderia deixar o boi gigante sair? Afinal, Mei não é estúpida. Ela já sabe que há riscos desse boi gigante mentir para ela. Para Mei, seria bom que esse boi gigante lhe desse o Fuinjutsu depois de ser libertado. Caso contrário, será um pouco problemático. O boi gigante então começa a olhar para Kakashi. Ele sabe que foi essa pessoa que veio no meio do caminho e fez com que ele não conseguisse matar Mei. Mas depois de ver Kakashi, a expressão do boi gigante mudou. É você. O tom de horror deixou Kakashi e Mei intrigados por um tempo. Você o conhece? Mei perguntou curiosamente.
Kakashi balançou a cabeça, mas havia uma sugestão sobre isso em sua mente. Kakashi nunca esteve aqui antes, então é naturalmente impossível para ele conhecer esse cara. Se for esse o caso, o motivo da reação do boi gigante é porque ele confundiu Kakashi com outra pessoa. Neste mundo, existe apenas uma pessoa que fará com que as pessoas confundam Kakashi com ele. Ataque Sakumo. Não, você não é ele. Por que você se parece com ele? A expressão do boi gigante suavizou um pouco, mas o medo anterior ainda estava em seu rosto. Pirralho, quem é você? O tom de medo em sua voz parecia um pouco rouco, e Kakashi não sabia que tipo de medo era que fazia o boi gigante ter esse tipo de expressão. Kakashi não respondeu, mas começou a formar selos de mão. Técnica de transformação. Com o estrondo, Kakashi se transformou em um homem de meia-idade que se parece com ele. Ele usa o icônico colete de Konoha, tem cabelos longos branco-prateados e há uma braçadeira que parece um manto de Hokage em seu braço esquerdo. Seu nome é Ataque Sakumo, que era conhecido como Konoha White Fang. Ao ver isso, o boi gigante deu um passo para trás apressadamente e exclamou horrorizado. É você mesmo. Seu demônio. Mei ficou intrigada depois de ver isso. Por que Kakashi de repente usa a técnica de transformação? Além disso, quem é esse tio de meia-idade? Ele se parece com Kakashi. Ele é o pai de Kakashi? Mei ficou um pouco surpresa quando pensou sobre isso. Afinal, não havia ninguém no mundo shinobi que não soubesse quem era o pai de Kakashi. Presa branca de Konoha. A existência que assusta o inimigo. Só que ele morreu jovem, pois tinha apenas 35 anos quando morreu. Falando nisso, Kakashi é quase tão famoso quanto seu pai atualmente. Quando Kakashi viu a expressão do boi gigante, ele voltou à sua aparência real. Eu sou filho de caninos brancos, Ataque Kakashi. Parece que você conhece meu pai, ou que você está selado aqui é por causa do meu pai. Kakashi sentiu que estava muito próximo da verdade neste momento. De acordo com o entendimento de Kakashi, Ataque Sakumo não é bom em Fuinjutsu, muito menos no selo dos 4 símbolos. Então, naturalmente, não seria seu pai quem selou esse boi gigante. Então quem é? Muito provavelmente foi sua mãe. Então quem é ela? Você é filho daquele homem? Droga! Maldito! Aquele bastardo arruinou nossa raça. O rosto do boi gigante estava distorcido, obviamente furioso ao extremo, e correu em direção a Kakashi. Kakashi balançou a cabeça ligeiramente. O boi gigante está com tanta raiva que não consegue se comunicar normalmente agora. Ei, Kakashi, o que você quer fazer? Mei perguntou. Embora ela estivesse curiosa sobre o que estava acontecendo, ficou claro que o boi gigante estava inquieto e queria matar os dois. Esse grandalhão é muito barulhento. Deveríamos subjugá-lo primeiro. Parece que temos a mesma ideia. Então vamos subjugá-lo. Os dois se entreolharam e ao mesmo tempo os dois começaram a formar selos de mão. Liberação de água. Técnica da bala do dragão de água. Liberação de relâmpago, raio. O dragão da água surge do solo e é mais poderoso que o anterior na caverna. A iluminação azul é adicionada a ele e continua piscando. Combinando ninjutsu. Acendendo a bala do dragão de água. O dragão rugiu com uma pressão ilimitada e caiu em direção ao boi gigante. O boi gigante e o dragão colidem. A iluminação aterrorizante envolveu o touro gigante com um som crepitante. Por causa da colisão, inúmeras fumaça e poeira foram espalhadas. Rugido. Depois de um tempo, o boi gigante soltou um rugido doloroso e caiu no chão com um estrondo. A terra inteira parece ter tremido um pouco neste momento. De vez em quando, relâmpagos atingiam o corpo do boi gigante, e o poderoso efeito de paralisia da iluminação tornava o boi gigante incapaz de se mover. Oh, eu não esperava que nossa cooperação fosse tão boa. Vendo a cena diante dela, Mei não pôde deixar de dizer com um sorriso. Kakashi apenas encolheu os ombros. Usar coisas como ninjutsu combinado realmente tem algo a ver com cooperação. Kakashi não esperava que na primeira vez que cooperassem conseguiriam um resultado tão bom. Sem prestar atenção em Mei, Kakashi caminhou até a frente do boi gigante. A boca de Mei franziu-se ligeiramente, aparentemente um pouco insatisfeita, mas ela não disse nada. Diga-me tudo o que você sabe. O boi gigante olhou para Kakashi, e antes que ele tivesse tempo de falar, viu o Sharingan escarlate. Genjutsu. Kakashi sabe que ao invés de falar besteira com esse boi gigante, é melhor usar o Genjutsu para conseguir tudo o que deseja saber. Este Genjutsu é diferente do Genjutsu geral. É baseado na combinação de ilusão demoníaca, técnica de visualização do inferno e o ninjutsu do clã Yamanaka que é usado para procurar memória. Durante seu tempo na Anbu, Kakashi conseguiu muitas coisas. Os membros do clã Yamanaka no departamento de inteligência também estão muito entusiasmados com Kakashi. Esta não é uma técnica secreta, nem está oculta. Depois de vê-lo algumas vezes, Kakashi foi capaz de dominá-lo. Ilusão demoníaca. Técnica de visualização do inferno é um genjutsu que mostrará à vítima o que há de mais temível do fundo de seus corações. Combinado com o ninjutsu do clã Yamanaka que Kakashi conhece, tornou-se este novo genjutsu. Mei olhou para Kakashi e ficou bastante surpresa, e então pensou em seu coração. Eu não esperava que o genjutsu de Kakashi fosse tão poderoso. No entanto, Mei também pode ver que a razão pela qual Kakashi é capaz de usar um genjutsu tão poderoso é por causa do Sharingan. Mesmo assim, para Kakashi ser tão completo é realmente assustador. Ninjutsu, genjutsu, taijutsu e Kekkei Genkai. Essas habilidades que Shinobi pode dominar são quase todas dominadas por Kakashi. Com o tempo, até onde Kakashi deveria ser capaz de chegar? Que homem legal! Mei olha para o rosto de Kakashi com um sorriso. Capítulo 178. A neve está voando por toda parte. Uzushogakure já está em ruínas. No centro de Uzushogakure, há uma enorme fera invocada. É o boi gigante. Um shinobi estranhamente vestido estava na cabeça do boi gigante. Ei, Kurazu, o que você vai fazer com aquela mulher? O boi disse impacientemente. O boi viu que o homem que se chamava Kurazu está amarrando uma jovem. HMPH, você não entende. Esta mulher não é uma Uzumaki, mas é alguém que conhece o Fuinjutsu do clã Uzumaki.
Contanto que possamos obter o Fuinjutsu dela, nossa aldeia se tornará mais forte. HMPH, não será tão fácil. Não é fácil, então só podemos tentar. Mas este Uzushogakure com certeza é realmente lamentável, já que eles estão sitiados por shinobi de tantas outras aldeias. Kurazu disse, mostrando um sorriso malicioso. HMPH, então você veio aqui para pegar uma parte da torta. O boi gigante disse. Olhando ao redor, ele viu dezenas de shinobi procurando por algo. Pouco depois da destruição de Uzushogakure, eles vieram aqui tentando pegar alguns pedaços. Mas eles não esperavam encontrar duas pessoas aqui. Uma delas é a mulher que foi amarrada por Kurazu. Ela tem cerca de 20 anos e a outra é uma menina, mas a menina foi soterrada pelos escombros após ser atacada por eles. Kurazu não se preocupou em se preocupar com aquela garotinha. Ela era jovem demais para ter algum valor. Embora pela cor do cabelo, essas duas pessoas não sejam do clã Uzumaki, mas essa mulher acabou de usar o Fuinjutsu do clã Uzumaki. Então pode ser possível que ela fosse parente do clã Uzumaki. Não devemos perder mais nada. Ok, devemos deixar este lugar agora. Afinal, este lugar é perigoso. Ok, vamos lá. Neste momento, de repente, dezenas de shinobi correm em direção ao seu local. Eles estão vestindo o uniforme e a bandana de Konoha. As pupilas de Kurazu encolheram e ele imediatamente ordenou. Todos saiam daqui. Os povos de Konoha estão chegando. Quando todos os shinobi ouviram suas palavras, todos olharam para o shinobi de Konoha e seus corações ficaram cheios de horror. Eles são todos shinobi de uma pequena vila. O nome de Konoha era tão famoso no mundo shinobi naquela época, e eles não podiam se dar ao luxo de ofender Konoha. Há uma pessoa na liderança. Ele tem um longo cabelo branco prateado e uma espada branca curta em sua mão. É Ataque Sakumo. Pegue o inimigo. Salve os civis. A voz profunda soou com sensação de arrepio. Sim, capitão. Ao ouvir isso, dezenas de shinobi de Konoha se dispersaram e começaram a procurar pelo sobrevivente. Enquanto os shinobi que procuravam as relíquias do clã Uzumaki recuaram rapidamente. Capitão, devemos perseguir esses caras. Deixe-os em paz por enquanto. Sakumo ordenou. É mais importante limpar a bagunça primeiro. E Ayako, você ainda está aqui? Sakumo correu tentando encontrar a figura familiar, mas não encontrou nada. Neste momento, sob as ruínas, foi encontrada uma menina ferida. Capitão, tem gente aqui. Sakumo correu imediatamente ao ouvir isso. Esta é Miko? Miko, acorde. A menina abriu os olhos fracamente e sorriu ao ver o rosto familiar. Sakumo-ni. Sakumo deu um suspiro de alívio, felizmente ela ainda estava viva. Miko, onde está sua irmã mais velha? Nei-san. Miko ficou chocada ao ouvir as palavras de Sakumo, e a cena que aconteceu antes apareceu diante de seus olhos novamente. Nei-san foi levado por aquele shinobi. O que? Ao ouvir isso, Sakumo ficou surpreso e rapidamente se levantou e ordenou que o shinobi ficasse ao seu lado. Você será responsável pela limpeza aqui. Vou encontrar essas pessoas. Capitão, há dezenas de pessoas e também há uma fera gigante convocada. O shinobi disse preocupado. Não se preocupe. Depois que Sakumo terminou de falar, ele correu atrás deles. Capitão. O shinobi gritou novamente, mas a velocidade de Sakumo é muito rápida, então ele já havia ido embora. Esqueça com a habilidade do capitão, mesmo que ele não consiga matar todos eles, ele seria capaz de recuar facilmente. O shinobi disse. Então ele começou a procurar sobreviventes em Uzushogakure. Observando Sakumo ir atrás do inimigo, Miko murmurou, Sakumo-ni, por favor, salve Nei-san. Ao longe, os olhos de Sakumo estão cheios de intenções assassinas e ele sussurrou, Ayako, espere por mim. Kurazu-san, alguém está nos seguindo. O quê? Quantas pessoas? Apenas uma pessoa. Uma pessoa? Sim, a velocidade dele é muito rápida. HMPH, ele se atreve a vir sozinho. Irmãos, há um shinobi de Konoha que não sabe nada sobre a vida e a morte e está tentando nos perseguir sozinho. Todos caíram na gargalhada. Kurazu-san, devo dizer que mesmo que ele seja o shinobi de Konoha, nosso clã Teiki não é um clã que alguém possa provocar facilmente. Ok, então vamos esperar aqui pelo shinobi de Konoha. Todos pararam ao ouvir as palavras de Kurazu, querendo ver quem era o idiota que se atreveu a persegui-lo sozinho. Ayako, que está ao lado de Kurazu, também levantou a cabeça neste momento e disse em seu coração, Sakumo, é você? Logo, a figura de Sakumo apareceu na frente de todos. Sakumo ignorou esse shinobi, mas procurou pelos rastros de Ayako. Logo, Sakumo encontrou Ayako na cabeça do boi gigante. Ei, shinobi de Konoha, o que você quer fazer? Kurazu perguntou arrogantemente. Entregue aquela mulher. Sakumo apontou para Ayako que está ao lado de Kurazu. O coração de Ayako aqueceu quando ouviu a voz familiar. Com certeza, ele veio. De jeito nenhum. Este é o nosso saque. Então, todos vocês podem morrer. Sakumo disse enquanto olhava para eles com frieza. Hahaha, quem você pensa que é? Tão arrogante. Temos tantas pessoas aqui, então quem vai morrer é você. Neste momento, um dos shinobi pareceu reconhecer Sakumo e disse trêmulo. Kurazu-san, essa pessoa parece ser Konoha White Fang. O que? Kurazu ficou chocado, e quando quis dizer algo, a espada curta na mão de Sakumo já estava envolta em chakra branco. Chumpo. Espada de prata cintilação. Uma luz branca brilhou e um trovão apareceu de repente. Kurazu não percebeu o que estava acontecendo, pois sentiu que seu mundo parecia estar girando. Sangue respingado. O shinobi viu uma cabeça voando no céu. Em seguida, caiu no chão. Kurazu, que tinha sido extremamente arrogante antes, já havia morrido.
Sua cabeça e corpo já estavam separados neste momento. Por um tempo, o lugar ficou extremamente silencioso. Todos engoliram involuntariamente a saliva. Cintilação da espada prateada. Uma das habilidades secretas da técnica da espada do clã ataque. Quando usado, é como um trovão branco, com velocidade comparável ao jutsu do deus voador do trovão, com um único golpe. Sakumo nunca encontrou alguém que fosse capaz de evitá-lo. Presas brancas de Konoha, daí o nome. Nenhum dos inimigos que viram este movimento sobreviveu. Sakumo abraçou Ayako com uma das mãos e, com um golpe da espada presa branca em sua mão, cortou a corda do corpo de Ayako. E então, com um chumpo, ele saiu do topo da cabeça do boi gigante e pousou ao longe. Ayako, você está bem? Sakumo perguntou suavemente. Não há aura assassina em seus olhos, apenas ternura sem limites. O rosto pálido de Ayako exibiu um leve sorriso e disse, estou bem, Sakumo. É bom se você estiver bem. Por que você veio sozinho para o Zushogakure? Você sabe que é perigoso neste momento. Desculpe, é só. Ok, não diga isso. Você deveria descansar primeiro. Apenas deixe o resto comigo, terminarei em breve. Além disso, Miko foi resgatado, então você não precisa se preocupar. Ayako acenou com a cabeça e disse, isso é bom. Konoha presas brancas. O que você quer fazer? Todos ficaram apavorados e suas mãos estavam encharcadas de suor frio. Ver é melhor do que ouvir. Com esse tipo de força terrível, eles nem saberão como morrerão. Sakumo colocou Ayako próximo a uma árvore e então se levantou, deixando escapar sua aura assassina de seu corpo. Eu odeio vocês por vasculharem o Zushogakure. Além disso, todos vocês se atrevem a sequestrar Ayako. A aura assassina aterrorizante foi liberada, como um mar de sangue e uma montanha de cadáveres. Dezenas de shinobi, além de uma fera gigante convocada, todos olharam para Sakumo imóveis. Não é que eles não queiram se mexer, é que eles não podem se mexer. A aura aterrorizante suprimiu a multidão, fazendo-os não ousar se mover. A aura de uma pessoa na verdade suprime as pessoas presentes e as torna incapazes de se mover. Que aura assassina aterrorizante! Então, você está pronto para morrer? O chakra branco da espada presa branca subiu mais uma vez, parecendo muito assustador. Não. Estamos errados, por favor, deixe-nos ir. Tarde demais. Chumpo. Num instante naquele local, uma luz branca viajou e cada vez que um arco era traçado no ar, um grito soava. Depois de um tempo, dezenas de cadáveres caíram no chão, um após o outro, cada um com uma expressão inacreditável no rosto. Parece que eles não conseguem acreditar que suas vidas terminaram assim. O boi gigante ficou parado no mesmo lugar, olhando para Sakumo como se estivesse olhando para um demônio. É sua vez. As palavras frias de Sakumo soaram novamente. O boi gigante ainda não tinha falado, mas a figura de Sakumo já desapareceu novamente. Neste momento, Ayako sussurrou, Sakumo, espere um minuto. A espada de Sakumo, que estava prestes a ser inserida no corpo do boi gigante, parou abruptamente. O que há de errado, Ayako? É difícil encontrar uma fera invocada, então não a mate. Mas ele machucou você, então ele tem que pagar o preço. Que piada, humano. Como você pode dizer tão casualmente sobre minha vida ou morte? Droga. Atropelar casco de ferro. Os enormes cascos pisaram diretamente em Sakumo. Vendo isso, Sakumo franziu a testa e sua figura desapareceu novamente. Com um estrondo, um grande buraco se formou ao pé do boi gigante. O boi gigante então sentiu uma dor no corpo. Nesse momento, uma corrente elétrica invadiu seu corpo e ele desmaiou. Quando o boi gigante acorda, ele já estava selado na jaula de ferro. Kakashi recuou da paisagem mental do boi gigante. Então, é realmente o túmulo da minha mãe. Mas por que minha mãe morreu aqui? Ela foi obviamente resgatada pelo meu pai. Além disso, a mãe de Jiro não se chama Miko? Ela é a garotinha daquela época? Todos os tipos de dúvidas ocuparam a mente de Kakashi novamente. Kakashi, qual é o problema com esse boi gigante? Vendo que Kakashi já havia terminado de usar o genjutsu, Mei perguntou então. Ele é parente do meu pai, mas ainda não descobri os detalhes. Receio que ainda precise encontrar alguém para confirmar isso. De quem você está falando? Segredo. Você. Kakashi deu um sorriso malicioso. Ele não sabe por quê, mas Kakashi acha bastante interessante olhar para a aparência desesperada de Mei. Vendo o sorriso de Kakashi, Mei apenas bufou, expressando sua insatisfação. Bem, meu propósito de vir aqui foi alcançado. Estou saindo deste lugar. E você? Ainda não encontrei um Fuinjutsu. Não há necessidade de procurar. Depois de todo esse tempo, não pode haver nenhum Fuinjutsu aqui. Konoha já havia feito uma busca completa neste local, e tudo que foi encontrado já foi trazido de volta para Konoha. Mei estava se sentindo um pouco perdida quando ouviu isso. Embora isso seja razoável, depois de ouvir Kakashi dizer isso, ela ficou um tanto desamparada. Ok, isso é tudo. Você pode descobrir sozinho. Estou indo embora. Espere. Eu vou embora com você. Kakashi ficou atordoado por um momento e então disse indiferente. Bem, você está livre para fazer isso. Vendo que Kakashi não recusou, Mei ficou muito feliz. Neste momento o boi gigante levantou-se fracamente. Malditos humanos, não vou deixar vocês irem. Kakashi e Terumi e Mei ficaram surpresos. Parece que eles esqueceram esse cara. Ei, Kakashi, o que devemos fazer com esse cara? Kakashi não respondeu. Com o movimento da mão direita, a Millennium Sword apareceu em sua mão instantaneamente. Meu pai deixou você com sua vida naquela época, e hoje vou ajudá-lo a levá-la. Os enormes olhos do boi gigante mostraram um traço de medo, essa postura, esse sentimento. O pesadelo que o boi gigante sentiu em Sakumo pareceu ressurgir novamente. Não. Espada de prata cintilação. O trovão apareceu de repente. Ao contrário do chakra branco de Sakumo, a luz azul envolve a espada do milênio, deixando uma visão muito impressionante. Chumpo. A luz azul passou.
Um ponto vermelho apareceu no centro da enorme cabeça do boi. Quando Kakashi apareceu novamente, ele já estava em cima da cabeça do boi gigante. O boi gigante nem soltou um gemido antes de cair no chão. Mei cobriu seus lábios vermelhos sensuais e sua expressão estava chocada. Que velocidade assustadora! Que técnica de espada aterrorizante! Essa é a técnica da espada do clã Ataque pela qual White Fang é famoso? Kakashi pulou da cabeça do boi gigante e a espada do milênio foi selada novamente em sua mão direita. Kakashi então começa a formar selos de mão. Liberação de fogo. Grande técnica de bola de fogo. A chama abrasadora cobriu instantaneamente o corpo do boi gigante, fazendo um barulho crepitante, e o cabelo castanho do boi gigante ficou diretamente preto como breu. O que você está fazendo? Terumi ficou intrigado. Ele já havia matado essa vaca gigante. Por que ele queimou? Este boi gigante não é um shinobi. Não há nenhuma informação importante em sua cabeça. Nada, é apenas um capricho. Kakashi disse levemente. No entanto, Kakashi está fazendo isso por capricho. Ele sabe que se o corpo cair nas mãos de Pen, ele se tornará sua fera invocada. Embora a força deste boi gigante não seja forte, não é ruim enfraquecer um pouco a força de Pen. Quanto ao motivo de Kakashi querer matar esse boi gigante, o motivo é muito simples. Este boi gigante machucou sua mãe. Isso é motivo suficiente para ele matar esse boi gigante. No início, Sakumo não queria libertar o boi gigante, mas provavelmente foi persuadido por Ayako no final. Porém, Kakashi já viu a natureza deste boi gigante com muita clareza. Ele não passa de um flagelo, então não há necessidade de deixá-lo viver. A chama queimava o corpo e não demorou muito para que o boi gigante se transformasse em cinza sob a chama abrasadora, e então a chama se apagou gradualmente. Ok, vamos lá, disse Kakashi levemente. Ao ouvir isso, Mei concordou com a cabeça. Os dois então deixaram Uzushogakure. Esta aldeia outrora próspera caiu em silêncio novamente, e apenas as cinzas do corpo queimado lembraram as pessoas que alguém estava aqui. Capítulo 179. Na Vila Eshi, Jiro não foi ao rio brincar como sempre, mas sentou-se em frente à porta sem expressão. Ninguém sabe o que ele estava pensando. Jiro, no que você está pensando? Por que você não sai para brincar? Jiro olha para trás e vê sua mãe com um sorriso gentil. Kaya-san, shinobi é realmente incrível. Posso me tornar um shinobi? O sorriso de Miko ficou um pouco rígido e então ela disse, Jiro, você quer ser um shinobi? Sim, eu quero ser um shinobi como um Silverni. Jiro disse, a adoração aparecendo em seus olhos. As crianças estão sempre interessadas nesse tipo de coisa desconhecida. Na opinião de Jiro, a força do shinobi é realmente atraente. Um olhar preocupado apareceu no rosto de Miko e disse, Jiro, sua vida não está boa agora? O mundo do shinobi é muito perigoso. Kaya-san, minha vida está muito boa agora, mas quero ver o mundo exterior. Jiro olhou para Miko teimosamente, fazendo com que Miko não soubesse o que dizer. Jiro, bem, Kaya-san, não vamos falar sobre isso. Vou sair para brincar primeiro. Jiro disse enquanto corria para fora. Ei, Jiro, essa criança. Miko, o que aconteceu? Ishiro saiu de casa e disse com um olhar perplexo. Não é nada. Você vai sair? Maiko disse com um sorriso. Sim, Ryo ainda está esperando que eu vá caçar. Não quero fazê-lo esperar. Você tem que ter cuidado. Estarei em casa esperando você voltar. Claro, Miko. Você pode ficar tranquilo. Ishiro terminou de falar e saiu com suas ferramentas de caça. Miko observou Ishiro sair e suspirou levemente. Ela então voltou para seu quarto. Olhando-se no espelho, Miko não pôde deixar de se sentir um pouco emocionada. Já são 20 anos. Estou acostumado com esta vida sem shinobi. Quando vi Silver ontem, ele se parecia com Sakumo-ni. Ele não seria filho de Sakumo-ni e Nei-san? Por que ele queria ir para o Uzushogakure? Miko sussurrou enquanto ela tinha algumas dúvidas em seu coração. Quando ela viu Kakashi ontem, ela sentiu uma sensação inexplicável em seu coração. Mas ela não disse nada naquele momento. Miko se sente confortável com seu estilo de vida comum e não queria mudar seu estado de vida atual. Além disso, ela também não tem certeza se Kakashi é a pessoa que ela imaginou. Se não estiver, será muito constrangedor. Nei-san, Sakumo-ni, vocês dois estão bem aí? Miko olhou pela janela e suspirou suavemente. Nesse momento, uma silhueta apareceu do lado de fora da janela, deixando Miko chocada. Quem é esse? Sou eu, Miko-san. A figura de Kakashi emerge da janela, revelando seu belo rosto. Silver-san? Por que você está aqui? Miko disse surpresa. Acabei de voltar de Uzushogakure. Não sei se é conveniente para mim conversar com você, Miko-san. Falar? Claro, vou abrir a porta para você. Miko disse, saindo do quarto e abrindo a porta da frente para deixar Kakashi entrar. Miko serviu um copo d'água para Kakashi e disse, Silver-san, sua viagem para o Uzushogakure está indo bem? Por que você está me procurando? Miko disse enquanto se sentia um pouco preocupada. Kakashi sorriu e disse, originalmente não há nada a ganhar, mas depois encontrei uma lápide e uma criatura selada. Miko ficou surpresa, o sorriso em seu rosto parecia um pouco rígido, mas logo se recuperou. Ainda com uma cara sorridente, Miko então disse, então preciso parabenizá-lo, Silver-san. Kakashi olhou para Miko, já pensando no que dizer a ela. Miko-san, meu nome é Ataki Kakashi e Ataki Sakumo é meu pai. Miko ficou surpresa e seu olhar para Kakashi estava cheio de choque. Silver-san, você? Miko-san, eu vi algumas coisas da memória do boi gigante selado. Você é irmã da minha mãe? Pedaço de papel tinha um cheiro familiar, mas então percebi que o cheiro é muito parecido com o seu, Miko-san. Kakashi disse enquanto olhava para Miko com expressões complicadas. A atmosfera ficou estranha neste momento. Miko abaixou a cabeça. Ninguém sabe o que ela estava pensando. Kakashi não insistiu com ela e apenas ficou sentado em silêncio. Não muito tempo depois, Miko levantou a cabeça enquanto sorria novamente e então disse, Kakashi, eu não esperava que você tivesse crescido tanto. Nei-san e Sakumo-ni ficarão muito felizes se souberem disso.
Kakashi estava feliz. Agora que Miko disse isso, ela obviamente admitiu sua identidade. Miko-san, o que aconteceu naquela época? Por que minha mãe morreu aqui? E por que meu pai ficou ferido aqui? Miko suspirou e sentou-se na cadeira, olhando para longe, como se estivesse pensando em alguma coisa. Depois de muito tempo, Miko finalmente falou. Kakashi Sakumuni não estava ferido naquela época. Ele não voltou por causa de Nei-san. Ela só tem mais um ano e ainda tem você na barriga. O que diabos está acontecendo? Kakashi perguntou ansiosamente. Era assim naquela época. A neve ainda está caindo e Meiji estava deitada na sala simples onde Konoha Shinobi estava localizada. Nei-san, Sakumuni, por favor, estejam seguros. O corpo de Miko, que tem apenas 7 ou 8 anos, não tem força alguma neste momento. Seu rosto imaturo tem uma maturidade que alguém da idade dela não deveria ter. Ayako e Miko são irmãs e moram em Uzushogakure. Claro, eles não são membros do clã Uzumaki. Eles são órfãos adotados pelo clã Uzumaki. Eles não tinham casa, mas Uzushogakure lhes deu uma. Esses dois foram adotados por uma família em Uzushogakure. E nessa família há uma garota da mesma idade deles, chamada Uzumaki Kushina. Os dois cresceram em Uzushogakure. Ayako se tornou uma shinobi e começou a contribuir com sua força para Uzushogakure. Certa vez, Sakumo recebeu ordens de vir a Uzushogakure para cumprir uma missão. Naquela época, Uzushogakure pediu a Ayako que cooperasse com Sakumo. Inesperadamente, uma coisa levou a outra e os dois começaram a desenvolver sentimentos um pelo outro. Durante a guerra, naturalmente não havia tantas crianças apaixonadas. Sakumo foi chamado novamente pela aldeia e foi para o campo de batalha. Embora Ayako estivesse relutante, ela não o impediu. Quando Uzushogakure foi destruído, Ayako levou Miko, que acabará de se tornar um shinobi, em missão, e eles até conheceram Sakumo. Depois que Ayako e Miko se separaram de Sakumo, Ayako ouviu a notícia do desaparecimento de Uzushogakure no caminho de volta para a aldeia. Com pressa, Ayako não pensou muito. Então ela correu de volta para Uzushogakure com Miko. Como resultado, tornou-se a situação atual. Felizmente, Sakumo chegou a tempo, caso contrário. Capítulo 180. Ayako, no que você está pensando? Ayako balançou a cabeça e disse, não é nada. Sakumo, vamos voltar. Ok. Sakumo carregou Ayako nas costas e saiu do local. No local deles, há uma pedra enorme e o enorme corpo do boi gigante desapareceu. Sakumo entrou na casa simples com Ayako nas costas. Nei-san, Miko, que havia recuperado um pouco de suas forças, viu Sakumo e Ayako voltarem, e então ela rapidamente se levantou e caminhou para o lado de Ayako. Vendo que Miko está sã e salva, Ayako tocou os longos cabelos de Miko e disse, Miko, é bom que você esteja bem. Você pode me culpar por isso. Eu não deveria ter trazido você de volta naquela época. Eu não culpo você, Nei-san. Afinal, é isso que devemos fazer. É só isso. Não posso acreditar que Ji-san e os outros realmente... Meiji disse enquanto começava a soluçar e lágrimas escorriam de seus olhos. Ayako também ficou triste, mas ainda se segurou e pegou Miko nos braços, na esperança de dar um pouco de calor a Miko. O médico shinobi também examinou Ayako neste momento, mas sua expressão estava um pouco estranha. O que aconteceu? Vendo que a expressão do ninja médico não estava certa, Sakumo perguntou preocupado. Sakumo-sama, o corpo de Ayako-sama está muito fraco e há problemas em seus pulmões. Receio que ela só tenha mais um ano. O que? Sakumo ficou chocado, sua aura poderosa se espalhou involuntariamente. O shinobi médico começou a suar frio por um instante e suas mãos e pés ficaram frios. Sakumo. Ayako sussurrou suavemente, e Sakumo recuperou os sentidos e rapidamente retraiu sua aura. Ayako olhou para o ninja médico e disse, você pode ir. O shinobi médico ficou aliviado e disse, obrigado, Ayako-sama. Depois disso, o shinobi médico saem. Nei-san, seu corpo. Miko olhou para Ayako incrédula, obviamente incapaz de aceitar os fatos diante dela. Miko, está tudo bem, Nei-san está bem. Mas Nei-san, Ayako, o que diabos está acontecendo? Como Sakumo não entendeu o que disseram, perguntou ansiosamente. Sakumo, usei a técnica secreta do clã Uzumaki, então meu corpo ficou seriamente danificado. O quê? Você? Por que fez isso? A técnica secreta do clã Uzumaki é baseada em uma forte vitalidade. Só pode ser usado por membros do clã Uzumaki, se pessoas normais usarem, o custo será a vida deles. Mesmo que seja usado por um membro do clã Uzumaki, causará um longo período de fraqueza para eles. Ayako sorriu e disse, não há outro caminho. No caminho de volta, encontrei Kushina que foi atacada pelo inimigo, e apenas uma técnica secreta pode salvá-la. Ayako disse com uma expressão um pouco sombria, obviamente preocupada com a situação de Kushina. Kushina. Sakumo está um tanto silencioso. Ele naturalmente conhece a relação entre Kushina e Ayako. Depois de morar na casa de Kushina por tanto tempo, Ayako há muito considera Kushina sua irmã. Então, quando Kushina estiver em perigo, Ayako irá salvá-la naturalmente. No caminho, Sakumo já havia visto Kushina ferida e enviou uma equipe para levá-la de volta a Konoha. Inesperadamente foi Ayako quem salvou Kushina. Ayako, não se preocupe, eu já vi Kushina vindo para cá e enviei uma equipe para levá-la de volta para Konoha. Sério? Isso é ótimo então. Ayako deu um suspiro de alívio. Esta foi provavelmente a melhor notícia que ela recebeu atualmente. Obrigado, Sakumo. Tolo. Por que você está agradecendo? Mas sua condição, realmente não há como. Devemos voltar para Konoha e perguntar a Tsunade-sama sobre isso? Ayako balançou a cabeça e disse, não, isso é uso excessivo de força vital, então o ninjutsu médico comum não pode curá-lo. Eu não quero.
Sakumo, há uma boa notícia que eu nunca te contei. Ayako disse, seu rosto mostrando uma sugestão de sorriso doce. Ao ver seu sorriso, Sakumo ficou curioso. O que é? Ayako tocou a barriga e disse, Sakumo, já tenho nosso filho, aqui mesmo. Dentro de alguns meses ele vai nascer. Sakumo ficou surpreso, seus dedos tremiam levemente, e então ele agarrou a mão de Ayako e disse, Ayako, isso é verdade? Sim, você vai ser pai em breve. Sakumo, ele irá acompanhá-lo para mim de agora em diante. Ao ouvir as palavras de Ayako, a alegria que acabará de surgir no coração de Sakumo foi dissipada. Eu não quero. As sobrancelhas de Sakumo franziram ligeiramente e sua expressão é sombria. Sakumo, não seja assim, não é típico de você. Você é Konoha White Fang, então como pode mostrar esse tipo de expressão? Ayako disse. A expressão de Sakumo começa a diminuir depois de ouvir isso. Sakumo, você vai ficar comigo desta vez? Claro! No dia seguinte, todos os shinobi de Konoha que estão em Uzumashogakure estavam reunidos. Sakumo olhou para a multidão e disse, voltem todos para Konoha. Ainda há algo que preciso resolver aqui. Aqueles que se atrevem a atacar os Uzumashogakure estão ofendendo a majestade de nossa Konoha. Eu vou matá-los. Capitão, deixe-nos ajudá-lo também. Não, todos vocês deveriam voltar. Konoha precisa de sua força. E por favor, conte ao Kaji-sama sobre isso. Quando eu terminar isso, voltarei para Konoha. Quando a multidão quis dizer algo, Sakumo imediatamente gritou, isto é uma ordem. Sim, capitão. Ao ouvir que era uma ordem, todos só podem aceitá-la. Logo, os shinobi de Konoha deixaram Uzumashogakure um após o outro. Sakumo, sinto muito por fazer você me acompanhar arbitrariamente. Ayako ficou ao lado de Sakumo com uma expressão de culpa. Tolo, isso não é nada. Não é tão importante quanto você e nossos filhos ainda não nascidos. Obrigado, Sakumo. Nei-san, Sakumo-ni, onde viveremos no futuro? Miko interveio. Há uma vila chamada Vila Este não muito longe daqui. Os moradores de lá são muito gentis, então vamos para lá. Ayako disse. Sakumo acenou com a cabeça e disse, vou ouvir você. Isso é bom. Ayako estava deitada nos braços de Shumao, com felicidade estampada em seu rosto. Neste dia, a Vila Este deu as boas-vindas a 3 novos residentes. Ninguém sabe de onde eles vieram. Os aldeões pensavam que eram pessoas que abandonaram as suas casas por causa da guerra. Porque nesta época existem muitas dessas pessoas. Um jovem casal e uma menina, irmã da esposa. O macho é bonito e forte, enquanto a fêmea é linda e gentil. Logo, os 3 se integraram à aldeia e levaram uma vida simples e simples. Nei-san, é tão lindo aqui. Eu gosto disso. Quero morar aqui o tempo todo. Miko, você não quer se tornar um shinobi? Ayako disse com um sorriso. Miko ficou em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça e disse, Nei-san, não quero mais entrar nesse mundo cruel. Ayako sorriu, acenou com a cabeça e disse, é bom se você decidir se tornar uma pessoa comum aqui. Sim. Obrigado, Nei-san. A jovem Miko mostrou um sorriso ansioso. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.